Olá, está começando mais um Politizando. Para me ajudar aqui na bancada, na mesa aqui, Juliano. Boa tarde, pessoal. Olá. Não sei se bom dia ou boa noite ou boa tarde. Estamos apoiando aí o Edson no próximo episódio. Aí. Hoje está iniciando o nosso 5º episódio e o nosso convidado é o deputado estadual Issur Có. Issur, te apresenta para o pessoal aí. Olá, então, obrigado pela oportunidade, Juliano, Edson, de estar aqui com vocês no Politizando. Onde é que a gente está? Qual das câmeras? Está em todas elas? A tua câmera é aquela ali, ó. Então tá bom, é um prazer estar aqui com vocês e já acompanhei os programas que antecederam, principalmente recentemente agora do amigo, né, o Ivan Carlos. Ah, sim. E agora então aqui tenho o prazer de estar nessa mesa aqui que já tem história para contar. Olha aí, hein? E tomara que venham muitas histórias, né? Tomara, muitas oportunidades. Nosso primeiro convidado de peso, né? Literalmente. Né? Isso, mas eu acho que nesse final de semana a gente viu que tu levantou uma pauta sobre a questão da cultura, né? Perfeito. E nós gostaríamos também por saber, né, que tu foi, antes de qualquer coisa, né, foi músico, né, que é uma pauta que tem a ver com a cultura, mas também foi professor, né? Perfeito. Que a gente vê que a educação hoje vive uma realidade pior do que aquela que a gente via antes, né? Perfeito. A gente, antes aqui de iniciar, falando com o Juliano, né? A gente ouve bastante a mídia falando agora que a educação está pior, a gente está preocupado com a qualidade da educação, mas a gente sabe que sempre, para aqueles que sempre foram atentos, assim como tu sempre foi, a educação sempre teve problemas, sempre foi motivo de ter preocupação com ela, né? E né, pandemia, escola fechada, crianças em casa, professores tendo que se adequar a isso. Tu acha que a gente vai ter... ou a gente pode ter boa esperança ali na frente sobre o futuro da educação? Edson, é uma questão que, antes, deixa eu te fazer uma colocação, né? Digamos assim, uma intervenção importante. Nós estamos falando de diversos universos aí, diversas condições nesse processo. Sim. A gente tem a condição A do estudante que tem um acesso, talvez, a uma escola de ensino privado, que tem acesso ao computador, à internet, ao celular, ao tablet, a uma parafernália de equipamentos à disposição. E tu tem na outra ponta, no extremo oposto, o estudante da escola pública, às vezes é o estudante do ensino fundamental, até mesmo do EJA, a pessoa que tem que trabalhar e depois estuda à noite, enfim, e que não tem acesso, que a sua escola dificilmente tem as condições plenas de oferecer a melhor qualidade. Vamos ser muito mal comparando. Brincando aqui nesse estúdio, aqui onde a gente tem que estar fazendo essa gravação, aqui nós temos brincando aqui por cima 30, 40 mil reais em equipamento. Chutando por baixo, sim, tá? Por baixo. Entre microfones e equipamentos de gravação, tudo. Então tu tem uma ideia que isso aqui a gente está fazendo para conseguir transmitir um material. Sim. Imagina uma professora, onde do outro lado nós teremos pessoas que a única preocupação que eles têm para conseguir assistir isso aqui é apertar play. Sim. Ok. E se o play já não deu certo ali, Então a gente vem para uma sala de aula onde a professora tem 35, 36, 38 estudantes, onde cada um tem um equipamento diferente, uma condição diferente, um ambiente diferente para absorver esse conteúdo. Porque às vezes a gente está falando de famílias, a gente enfrentou isso, então já respondendo a tua pergunta, né? Desde o início da pandemia, lá em março do ano passado, quando começou essa necessidade de rever a condição de como dar aula, e daí seria o caminho, a aula virtual, a gente se deflagrou com um problema seríssimo que antes passava despercebido, Juliano. Que era o quê? O estudante, como eu disse, que não tem internet, que não tem o celular. Algo que é tão banal, a gente vai em residência de famílias de classe média alta, e tem 3, 4 celulares sobrando, sim, a criança brincando com pega o tablet antigo aqui, pega o computador. Então, tem 3, 4 equipamentos de mídia e um sinal de internet disposto a acessar qualquer coisa do mundo. E nós temos realidades de uma família de 3, 4, 5 filhos que precisam estudar no mesmo período e que eles não têm equipamento para nenhum deles. Quando tem equipamento não tem o sinal de internet, e quando tem o sinal eles não têm um ambiente adequado. Porque às vezes é uma casa de 1 ou 2 cômodos onde essas crianças dormem no mesmo ambiente, mas não têm condições de estudar no mesmo ambiente. Então, enfim, essa disparidade toda deflagrou muito o que a gente mais busca na educação, trazer igualdade. Sim. E dessa vez a educação demonstrou o tamanho da desigualdade que a gente tem nesse sentido. Sim. Corroborando com o que tu tá falando, isso, eu li uma reportagem antes, né? A gente sempre dá uma estudada antes das pautas.
E a gente tem estudos dizendo que tem 25% dos estudantes não acessaram conteúdos, né? Então isso já foi colocado à sua disposição e isso, tipo assim, não foram, a parte escolar em si foi feita certo, porém os alunos não tiveram vai acesso. de encontro a isso que o senhor estava falando, perfeito, são realidades diferentes. Se existe algo de positivo, e a gente sempre tem que conseguir tirar algo positivo, como diriam os gringos, né? The bright side, do lado bom, Sim. é que com essa situação a gente conseguiu de uma certa forma, com a demonstração, quando ficou escancarado esse abismo de condições de acesso à tecnologia, porque isso agora ficou deflagrado porque todos precisaram ter acesso ao mesmo tempo para ter algo básico, que é a aula. Mas antes esse problema já existia de uma forma mais velada, Sim. que era o estudante que não tinha acesso para fazer um trabalho, que não tinha onde fazer uma pesquisa, Sim. que não tem a mesma quantidade de informação que um estudante de uma família com uma condição melhor tem de acesso. Então, Sim. se existe algo positivo, algum legado que a gente possa tirar dessa pandemia, é diminuir esse abismo Sim. entre o que tem mais condições e o que tem menos condições. A Assembleia Legislativa, em junho do ano passado, repassou mais de 5 milhões de reais para o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, para aquisição de tablets, celulares e sinal de internet. Sim. Então, por exemplo, a Secretaria se organizou, a família onde tinha um filho que tinha 2, 3 crianças receberam os aparelhos e um sinal de internet, um chip em um dos aparelhos para rotear para os demais. Então, mas é um processo muito moroso. Claro. A compra pública é demorada. Sim, sim. Se a compra pública básica, que é construir, por exemplo, construir um prédio, comprar tijolo, cimento, já é todo um processo burocrático que tem que ser em um país Sim, que tem um histórico de tanta corrupção, Sim. a gente paga o preço disso. Imaginem, para fazer essa aquisição e fornecimento, tem que fazer chamamento público para as empresas oferecer o sinal de internet mais barato, qual oferece o sinal, e de repente a empresa que oferece o sinal mais barato não tem o bairro que tu precisa lá, porque lá na ponta, no bairro que tem a criança carente, não tem o sinal de internet. E até outro detalhe, a gente vive uma realidade de região metropolitana, uma região grande, onde qualquer empresa de tecnologia tem o interesse em oferecer, né? Mas se a gente pegar o estado como um todo, vai pegar muitas regiões onde talvez seja muito caro para aquela empresa fornecer e não quer oferecer e o não serviço. E quem compra, Então, quem outros contrata, precisa atender todos os estudantes. Inclusive os estudantes da escola rural de Dom Pedrito ou de uma cidade de Santiago, no estudante da escola mais distante, que roda 40 quilômetros às vezes de ônibus para ir até a escola no chão batido, esse também tem que ter o direito ao sinal de internet. Exatamente. Então é um processo bastante difícil de ser contratado e isso tudo demorou. Tanto que entre a Assembleia liberar o recurso e os estudantes receberem o equipamento, tudo foram mais de 160 dias. Nossa. Nesse processo. E nos 160 dias estão falando quase meio ano. Sim, o ano letivo Então, tem 200 dias. Tem 200 dias. Imagina. Então, é um processo muito moroso, um processo muito complicado e que, como eu disse, se há algo que a gente pode tirar de positivo dessa pandemia, é a gente perceber o quanto a gente tem que estar mais preparado para condições como essas. E o acesso à internet, o acesso à informação, ele não pode ser mais um abismo na educação que a gente tem. Porque hoje, né, a gente tem o Enem e a gente tem as universidades federais, vamos dizer assim, vamos explicar onde é que eu quero chegar. Hoje o nosso estudante da escola mais carente, com menor acesso à internet, com maior dificuldade de pesquisar, de ter acesso, ele vai para fazer a prova do Enem junto com o estudante que vem da melhor escola com a melhor estrutura. Sim. E nós não temos que querer nivelar por baixo, nós temos que fazer com que o poder público consiga ofertar para o nosso estudante da escola pública, não trazer o estudante da escola privada para baixo. Sim, não é problematizar o que está tendo uma boa educação, é levantar quem subir aquele que não tem, porque há muito que diga, muita desigualdade, vamos fazer desigualdade, nós não podemos punir quem está levando a educação lá para cima. Sim. Nós temos que fazer o Estado acompanhar. Olhar para ele e ver, opa. Esse é o nosso objetivo, e não trazer, porque vamos fazer uma média, não me adianta subir um pouco o estudante da escola pública e descer. Não, a gente tem que conseguir fazer com que o estudante da escola pública tenha a mesma condição de acesso. E detalhe, né? Falamos disso de Brasil. Se já é uma dificuldade a gente fazer com que numa cidade do tamanho de Novo Hamburgo a gente consiga dar a mesma condição de estudo para estudantes de situações, bairros diferentes, né? Bairros e situações sociais tão diferentes. Imagina se tratando de Brasil, quando a gente está falando, por exemplo, de capital de São Paulo e interior do Acre. E a gente tem que dar atenção para o mesmo estudante. Não, e aí ainda nesse mesmo assunto, a gente está tanto numa questão como didática mesmo, né, que a gente tocou até agora, mas uma questão psicológica, eu acho, né, e da formação que a criança ali, o adolescente, deixa de ter a vivência escolar. Perfeito.
E também a questão emocional do professor, que deixa de dar aquela aula, muitas vezes que uma professora de 30 anos de carreira, por exemplo, que é acostumada sempre a dar aula do mesmo jeito, e aí da noite pro dia, claro que eu vou ser de 60 dias, mas acho que antes disso já se adequou, né? Foi se adequando, ter que viver uma outra realidade, ensinar de outra forma, outros métodos, é uma quebra ali de paradigma mesmo da forma de fazer, né? Se reinventar no meio do caminho. Exatamente, né? Tem essa situação ainda do nosso professor, que quando fez o concurso, quando se preparou na universidade, não se preparou para aula virtual. Sim. E veja bem, né? Eu estive em sala de aula, eu tenho 8 anos de sala de aula, e nesses 8 anos, a imensa dificuldade que tu tem é de conseguir trazer uma homogeneidade para o teu grupo. Tu tem uma turma de 3º ano, de 4º ano, de 6º ano, mas há quem esteja no 6º ano voando e há quem está chegando se arrastando no 6º ano. Sim. E o desafio do professor é conseguir fazer com que esse grupo extremamente heterogêneo, de diferentes condições sociais, de família, de estrutura familiar, consiga chegar ao final do ano num grupo homogêneo, onde todos tenham condições de, como grupo, avançar. Sim. Esse é o trabalho do professor, correto? Sim. Né? Conseguir, e muito para isso, muita gente usa a interação entre eles. É muito comum quando tu tem um aluno bastante dedicado ou uma aluna, uma estudante bastante dedicado, bastante interessado, esse estudante, na facilidade dele, ele consegue sempre agregar um ou outro junto e ajudar. O colega. Presencialmente, né? Presencialmente. Aí, outra questão que é muito, para compilar isso, outra questão que é muito normal, o professor, tu leciona uma matéria, uma pauta naquele dia, na conclusão tu diz, alguém tem dúvida? E o professor já sabe aqueles que comumente têm mais dúvida, têm mais dificuldade de aprendizado. Tu conta então com a timidez ainda daqueles que têm vergonha de dizer que não entendeu porque os outros vão caçoar. Isso presencialmente tu consegue perceber. Eu sou professor, eu falo aqui, no olhar de quem não entendeu, tu percebe um que ficou com o olhar um pouco mais titubeante. Tu espera os demais iniciou a atividade, tu vai até aqueles, tu quer uma atenção especial. Sim. Todos esses exemplos que eu citei são fatores que a aula virtual não permite. Não permite. O professor não consegue ter o calor do acesso e a gente não transmite conhecimento sem essa... É difícil, na verdade não é que não transmite. É difícil transmitir conhecimento sem essa presença humana, sem o calor humano. Sim. Né? Mas convenhamos, a gente participa de reuniões aí com 10 pessoas que muitas vezes um vai falar, o outro fala, daí um quer responder e aí não se acerta. Imagina uma turma com 30 quase 40 alunos. E a capacidade de concentração, né, é outra, completamente diferente de tu estar presencialmente e tu estar num ambiente que acaba se tornando monótono muitas vezes. Monótono quer dizer, vem de monotom mesmo, um tom só, que é às vezes uma aula que o professor não tem como fazer diferente, mas que nós adultos muitas vezes não temos capacidade de nos concentrar 1 hora na frente de algo interessante que a gente acha. Imagina um estudante que tem que estar ali de forma obrigatória. Então é um processo, como eu disse, o professor quando ele se preparou para o concurso lá, quando ele se preparou para lecionar, ele não tinha esse fator organizar uma aula. Sim. Olha, a gente tem uma equipe, vocês também, às vezes a gente organizar um meet aqui, um encontro de 10 pessoas, faz o link, manda o link, se organiza. Um entrou, microfone ligado, desliga o microfone. Eu sei pelas aulas da minha filha, lá acompanho as aulas dela, muitas vezes são 15 minutos para o professor seguir, todo mundo desligou o microfone, está todo mundo atento, é bastante complicado. Isso aí também é um ponto positivo que eu vejo das aulas, né, pelo minha cunhada e meu sobrinho, que as aulas virtuais e como estão, né, na casa, aproximou mais a família da escola também, né? Perfeito. Uma aproximação também é um ponto positivo a gente trazer. Ele traz isso e a gente tem outro fator também, que é as famílias perceberem a presença da escola. Sim. Vejam bem, precisamos da ausência da escola para as pessoas valorizarem a presença da escola. Né? Porque o processo mais comum é, o meu filho fica lá das 7h30 às 11h30, minha filha fica lá da 1 às 5, e nesse período eu estou tranquilo, a escola está lá. Agora eu tenho que acompanhar o que a escola está fazendo. Agora aquela atividade que a professora faria na escola, muitas vezes a família está envolvida. Olha, só pelo simples fato de ter que parar às vezes o equipamento da casa, o computador está com um, está com outro, já muda a rotina. Então isso é uma questão que bastante chama atenção. Eu senti muito a falta enquanto professor. Tu percebe exatamente a diferença de capacidade e evolução do aluno que tem a família presente e o que não tem. Isso é com certeza. No processo, principalmente no período de alfabetização, e que é um dos períodos mais críticos agora. Essa gurizadinha mais nova, da faixa etária de 5, 6 anos, 7 anos, eles estão numa fase muito importante, onde mais do que qualquer conteúdo que seja transmitido pela internet, é o contato pessoal, é a interação.
né? Eu fui professor de séries iniciais, o primeiro ano... Socialização. Isso, o primeiro ano da escola hoje, que é o antigo pré, praticamente aquele ano ali é para ele conhecer, perceber o letramento, os números essenciais, as letras, mas é principalmente para ele entender o convívio social da escola, a hora de entrar, a hora de sair, a hora da merenda, a hora de ir no banheiro, a hora de dividir o brinquedo com um amigo, saber a hora de ficar em silêncio para escutar um amigo. São regras da sociedade, meio Karate Kid, né? Às vezes trocar uma merenda, eu tenho uma bolachinha de chocolate, tu me dá uma de morango, ali na hora do recreio. Isso é uma questão de convívio, deles aprender a lidar com a divergência, de aprender a lidar com o diferente, de aprender a lidar com que, de repente, eu gosto de tagarelar, mas meu colega precisa de silêncio. Sim. Então eu tenho que chegar no meio termo entre o silêncio dele. Então isso tudo se perdeu. Sim. Eu tenho um exemplo vivo em casa, minha filha tem 14 anos e meu guri tem 8. A falta que ela sente da escola é a falta da... Ela consegue absorver o conteúdo pela internet. Ela sente a falta das amigas para conversar, para bater papo, para botar os assuntos em dia. 14 anos, todo dia a gente tem uma novidade, uma ansiedade para contar. E isso ela sente muita falta. Já o meu guri, a falta que ele sente é lá para cima. Sim. Quer correr, quer brincar. Recreio. Isso, porque alguma outra coisa ele está desenvolvendo bem, né? Eu até talvez por ter a formação, a gente tem a participação da família toda. Então ele está bem desenvolvido no letramento, na escrita, na leitura. Sim. Mas o convívio dos colegas, não há computador. E aquela energia que eles têm de interação com o colega mesmo. Isso. Eles buscam o meu sobrinho, né? E até ele assiste nós aí, mandar um abraço pro Vinícius, meu sobrinho. Ele assiste todos os nossos episódios. Ele também ele brinca com o meu pai, comigo. Vamos brincar agora. Claro. É aquela energia, né? O próprio home office, né? Muitas famílias estão tendo dificuldade porque os pais estão em home office também e os filhos estão em casa. E é difícil explicar para uma criança de 6, 7 anos que o pai está em casa e não está trabalhando. Que a mãe está em casa e que a mãe não está... que a mãe está em casa e está trabalhando. Isso. Fazendo essa correção. A percepção que eles têm é o seguinte: meu pai ou minha mãe, quando ele está fora de casa, ele está trabalhando, quando ele está em casa, ele é meu. Sim. É isso, né? Exatamente. Então, isso também tem esse fator que pesou muito para as famílias. Enfim, se reinventar, cresce agora. A gente percebeu um infinito de possibilidades, inclusive no poder público. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais de política. Olha a quantidade de passagem aérea que foi economizada nesse período. Sim. E de estadia de hotel. Onde se pegava um avião às 6 horas da manhã, tu vai ali no aeroporto, tá cheio de gente indo a Brasília ou a São Paulo para fazer uma reunião e volta às 7 horas da noite. Agora faz tudo. E essas reuniões agora estão sendo feitas de forma... como é que diz? A dor ensina a gemer, né? Sim. É verdade. A impossibilidade de viajar ensinou as pessoas a fazer os encontros virtuais. Então a gente teve uma série de avanços necessários. Sim. Então o que nós temos que tirar disso? Nós não vamos recuperar as vidas que nós perdemos no Brasil. Nós não vamos recuperar as perdas da pandemia. Mas a gente pode levar ao aprendizado. Sim. Na educação, nas relações pessoais, enfim, isso a gente tem que tirar, não é só pode, a gente tem que tirar algum legado positivo disso. Trazendo também agora então um assunto mais político, então, a gente sabe que teve na Assembleia, a educação ela foi tratada como uma atividade essencial. Perfeito. Né? Há poucos dias, não sei, quase uma semana, não sei. E isso, e como ele sendo essencial, por que ele ainda está nesse travamento ainda da execução? É a justiça que está travando isso ou é questão de limitação? É sindicato pressionando para não voltar? Sendo muito franco, tudo isso e mais um pouco. Sim. A gente está vivendo, agora entrando nessa esfera, vou ser um pouco opinativo agora, tá? Sim. Mais de opinião. A gente está com um momento muito difícil entre separar política e ciência. Sim. E isso é fato, não estou falando nenhuma novidade aqui, isso todo dia tem alguém comentarista dizendo na televisão isso. Mas isso está cada dia mais latente, a ponto da gente já estar com tanto... Muitas vezes a pauta está tão misturada que a gente não sabe quando o interesse é a saúde ou quando o interesse é político, ideológico. A gente tem que, às vezes, como o Edson fala, escolher a ciência, né? Exatamente. Qual a ciência que a gente está falando agora? Então é um momento muito atípico onde tudo se misturou. Então, por exemplo, se tu toma a posição pró-vacina, tu é A. Se tu é contra a vacina, tu é B. Aí existe uma necessidade de rotulação. Sim. Existe uma necessidade de enquadrar. Peraí, vamos analisar esse cara para ver o quanto antes a gente consegue enquadrar se ele é daqui ou ele é dali. Aí o cara falou assim, chegou. Então tá. Então tu vota no fulano. No começo é o fulano. Então tu vota no Beltrano, mas é uma busca, parece uma caça às bruxas. Sim. De conseguir enquadrar a pessoa em detalhe.
Não existe permissão para meio termo. É A ou B, né? Sim. Se tá meio termo, Tu já tá em cima do muro, tu não serve para nada. Então, o fato é que tu tem que polarizar entre A ou B. É uma granalização, um granalizou tudo. Isso. A gente falou isso no último vídeo também, sobre essa granalização de opiniões. Inclusive, isso prejudicou muito. Então, por quê? Eu sou um deputado que, apesar de eu ser membro de um partido de direita e do meu partido compor o governo, eu tenho diversas posições que não configuram necessariamente como uma postura de direita, como, por exemplo, defender a educação pública. Educação pública não é pauta de partido de direita, de extrema direita, que pensa de outra maneira. Então eu tenho, apesar de estar num partido com uma visão de direita e um partido que compõe a base do governo, eu tenho minha opinião sobre as questões. Tanto que muitas vezes voto contrário do que aquilo que esperariam no meu partido e diversas vezes contrariei, inclusive, o governador Eduardo Leite, tendo a minha posição contrária. Eu disse, mas de repente a bancada tem um compromisso com o governo. Eu digo, bom, pode ser que a bancada tenha, mas eu não tenho compromisso com o erro. Aquilo que eu acredito que está errado, eu não tenho por que me comprometer. E assim votei contra diversos projetos. Então, é um momento, mas é um momento difícil na política quando se quer ter opinião pontual sobre cada fato. Parece que nos entrega uma cartilha pronta e diz o seguinte, se tu acredita nisso, então tá aqui um pacote pronto, tu tem que votar no fulano e tem que falar isso. E existe o outro lado. Defendeu isso, defendeu aquilo, então tu vota no Beltrano, teu voto é esse. Não existe espaço aqui no meio. É muito difícil de conseguir encontrar um espaço de diálogo. Para terminar essa pergunta aí, esse assunto, né? O presidente do Partido Progressista, Celso Bernardi, é um que utiliza muito na fala dele de uma pesquisa recente feita no Brasil que demonstra a quantidade de pessoas. Foi feita uma pesquisa, um levantamento, e mais de 80% dos brasileiros não querem conviver com a divergência. Um exemplo que eu vou dar para vocês, bem prático, quem está nos acompanhando já viu isso. Pessoas que dizem assim, hoje eu fiz um limpa na minha rede social. Que é o quê? Deletar amizades de pessoas que não têm a mesma opinião política, por exemplo. Então, qual é o processo hoje, né? Eu fiz um limpa no meu Facebook. 80% dos brasileiros na rede social, eles não querem conviver com a divergência. Então, o que eles fazem? Eles param de seguir quem pensa diferente deles. Eles bloqueiam quem pensa diferente deles. Vive na bolha. Então, tu nunca consegue rever tua opinião. Veja bem, não é nem mudar a opinião, mas é tu refletir sobre a tua opinião. Todos os dias a gente está livre a mudar de opinião, a rever uma posição. Isso acontece na vida. Às vezes o que serve para mim há 5 anos atrás eu mudei e a gente pensa diferente. E a dificuldade que a gente tem é isso, porque hoje a imensa maioria do povo brasileiro, ela prefere se afastar e ficar próximo daqueles que pensam que nem ele, do que estar num ambiente onde tu tenha que contestar, onde tu tenha que pelo menos convencer as pessoas. Fazer a tua argumentação. E veja bem, essa falta de argumentação, essa falta de ponto e contraponto, faz com que não se tenha mais ambiente para argumentação. Eu discordo de ti, pronto, vai tu, e virou cada um do seu lado. E o mais saudável da política é justamente os diálogos que buscam a convergência. E as pessoas não, hoje elas batem no peito para se orgulhar da divergência. Mas é que nem aquele... Tem uma figurinha, né? Que duas pessoas, uma de um lado, outra do outro, com um número 6, né? Isso, um dizendo... Um vê 6, o outro vê 9. Né? Não é que que a tua visão tá errada. É a tua forma de ver. É o ponto de vista, é a forma de ver. É a formação de vida. Cada indivíduo traz de si, traz consigo, ele é o resultado do que ele viveu, da sua formação. Então tu não pode querer que pessoas que venham de sociedades diferentes, cidades diferentes, ambientes completamente diferentes, tenham que necessariamente ter a mesma opinião. E a dificuldade que a gente está vivendo é que a política é feita justamente disso. De tu pôr a tua posição, de eu pôr a minha. Assim é. O que é a direita e a esquerda? Né? Vem lá do Senado romano, lá, ou antes disso, dos impérios, lá onde quem defendia o governo sentava à direita e quem defendia o povo sentava à esquerda. Então tem essa divisão que tinha diminuído um pouco, mas agora voltou com tudo essa polarização. Né? Demais. E o problema é quando isso vai para a Assembleia, né? De nada se caca, porque querendo ou não, ali é uma coisa que teria que se resolver as coisas. Vai até para reunião de condomínio hoje em dia. Cara. E tipo... Você acredita que dá briga em grupo de condomínio, daqui a pouco fala assim, tu é fulano então. Aí vai tu votar no Beltrano. Porque a Assembleia é onde deve se resolver os problemas de todos os gaúchos, né? Ali é onde está a representação. Mas ali muita coisa dos nossos problemas tem que ser... Não é que tem que ser resolvidos, mas tenta se encontrar uma convergência. Né? Como a pergunta que a gente fez na questão, se o governo, se a Assembleia em si botou como a educação como sendo uma atividade essencial,
por que ela não está sendo Eu acho que exatamente... foi até uma questão própria É isso que a gente judicial, falou, né? uma que- série de questões, a ação judicial. Hoje, a gente é de uma época onde o executivo executava, Sim. o legislativo legislava e fiscalizava, e o judiciário julgava aquilo que não havia uma convergência entre eles. Agora, é muito difícil, a gente vem ali, ó, eu mesmo tenho dificuldade, vou ser muito franco aqui, falando ali com o nosso interespectador, internet espectador, né? Como é que é os astronautas, que tem aquele vereador que falou. Então, nossos internautas aqui que estão nos acompanhando, muitas vezes eu sou deputado estadual, eu estou a 50 metros do Palácio Piratini, e eu fico sabendo das decisões do governador pela 0 hora, pelo jornal. E 10 minutos depois eu fico sabendo da decisão que um juiz mudou toda aquela decisão lá pelo site do Correio do Povo. Então não existe um canal direto onde as pessoas acham, um telefone vermelho, onde cada decisão do governador toca na sala do gabinete dos deputados. Tem que saber de como tudo. se fosse o Batman lá, Gotham City, a gente fica sabendo. Pelo contrário, teve recentemente até uma situação onde o governador Eduardo Leite ia apresentar para nós, foi lá na apresentação do reforma tributária, né? Da manutenção de imposto. Sim. Vamos chamar assim, que de reforma não tinha nada. Reforma. Faz de conta que me engana para manter os impostos. Sim. Então, essa é a minha opinião, meu ponto de vista. Naquele momento, ele convocou uma reunião que na segunda-feira, às 8 horas da manhã, todos os deputados eram para estar no Salão Negrinho do Pastoreio, que fica atrás do Piratini, lá embaixo, uma espécie de CTG que tem lá embaixo, para a gente tomar um café da manhã, que ele ia nos apresentar todas as estratégias desse projeto. Eu fui indo para Porto Alegre lendo tudo que ia ser apresentado, porque no domingo, às 8 horas da noite, uma jornalista de um grande veículo de Porto Alegre divulgou tudo que o governador ia apresentar para os deputados no outro dia de manhã. Nossa. Então, quer dizer, a jornalista sabia antes do... Exatamente. Então, a imprensa já tinha acesso antes dos deputados. Antes, eu estava indo para lá, o café ia começar às 8 horas da manhã, 6h15, 7 horas da manhã, já tinha jornalista em contato comigo querendo saber minha opinião sobre o que tinha sido apresentado pelo governador, sendo que o único jeito de eu saber é se eu tivesse visto o site do jornal que tinha divulgado. Porque eu não tinha, então, essa informação. Então, a gente resume da tua pergunta. É liminar em cima de liminar, é processo em cima de processo. O fato é que sim, a educação presencial está fazendo muita falta para as crianças e simplesmente não se encontrou ainda um mecanismo 100% seguro para que essas aulas sejam efetuadas. Esse é o fato. Sim. A hora que nós tivermos 100% de segurança, e o que é a segurança? É a vacina do professor? Também. É a vacina do professor e da merendeira e da pessoa que cuida da escola? E o cara que vai dirigir a van e vai levar as crianças para a escola? Não, e outra, né, senhor? Motorista da van, vai ter o transporte, não tem, o transporte coletivo vai ter. Essas crianças, tudo bem, eles estarão só eles na porta dentro da escola, mas o pai e a mãe vão trazer eles até ali, segurando eles pela mão. Essa criança vai usar o álcool gel. Outra realidade, né? Nós temos estudantes de 13, 14, 15 anos, de 6º, 7º, 8º e 9º ano, e nós temos estudantes de educação infantil. Sim. Qual dessas tu tem condições de manter um grupo de crianças? Eu fui professor de educação infantil, eles têm um contato físico constante, permanente, inclusive com o professor. Então é muito difícil controlar tudo isso. O fato é que o mundo não encontrou uma solução para isso. Até mesmo a vacina. Ninguém está 100% de certeza. Ninguém tá, e a gente está vendo países do mundo o seguinte, ó. Portugal liberou as aulas. Portugal voltou atrás. Reino Unido libera as aulas. Reino Unido tem surto, Reino Unido surta e volta atrás. O fato é, ninguém está negando que a educação presencial está fazendo muita falta para as crianças. Sim. Isso não se pode negar. Está fazendo muita falta para as crianças. O fato é que, como eu disse, não se encontrou ainda um meio 100% seguro e legal para ter certeza de que isso não vai se tornar um ambiente de proliferação. Muitas pessoas disseram assim, quando eu disse, olha, pedi vacinação para os professores, priorização para professores, forças de segurança, todas aquelas atividades que estão constantemente. Aí pessoas me questionaram, por que tu quer vacina para os professores se eles não estão dando aula? Eu quero a vacina para eles poderem dar aula. Sim. Justamente para eles poderem, estar em sala de aula. Na lista de requisitos é um a menos a ser impeditivo, né, da aula. Isso, e nós temos também outros fatores que mudam. Vamos dar um exemplo, tá? A gente tinha até 3, 4 meses atrás, a gente não tinha casos de crianças e adolescentes com Covid. Sim. E de repente acontece um caso, 2 casos, 3 casos, já liga um alerta e diz, opa, porque se tratava o seguinte, se imunizar os professores, essa gurizada de 10, 12 anos não vai ter risco. Já está aparecendo situações de risco. Então, infelizmente, é muito difícil para os gestores públicos conseguir bater no peito e dizer, eu assumo a responsabilidade. Abre a porta da escola. É muito difícil. E aí, quando a gente tem essa condição, nós temos um STF que não diz se a atribuição é do prefeito, se é do presidente da República, se é do governador, se é do juiz. Confuso, né?
É liminar em cima de liminar. Eu vou confessar para vocês, eu sou vereador, fui vereador por 6 anos, estou deputado há 2 anos. E muitas vezes é tanta liminar de um lado para o outro, do juiz da instância tal, do outro que veio do STF, do STJ, eu brinquei, claro, do Justiça Desportiva, até brincando, é tanto, ó, isso aqui derruba o outro, daí entrou uma liminar desse, daí o outro consegue derrubar com um habeas corpus. Já nem sabe mais quem é que resolve os problemas, né? O fato que o que está garantindo a tranquilidade das pessoas? E nem se tem, como tu disse, nem se tem por ter certeza da eficácia completa dela. É a vacina. Sim. Sabe quando a gente vai ter um cenário, um ambiente adequado para que a gente abra as portas das escolas e seja uma solução plena? Quando nós tivermos esse ambiente de maioria de vacinação. Fora isso, não vai se ter uma segurança. Porque tem outro fator, né? Uma coisa é a escola abrir, outra coisa é a família mandar o estudante para a escola. Que é um outro fator. Queremos aulas presenciais. Bom, tem famílias que precisam da aula presencial. Mas tivemos também países, experiências em São Paulo e Rio de Janeiro. Teve uma escola no Rio de Janeiro com 600 alunos que abriu as portas e compareceram 40 alunos. Sim. Da insegurança das famílias. Entra a questão polarizada. Então o fato e aqui sendo muito franco, talvez não seja o que as pessoas queiram ouvir, né, de um político, o fato é que a gente está vivendo, na verdade, acompanhando os processos e aprendendo cada dia com os erros, tudo para chegar numa conclusão de como isso vai ser conduzido. Isso é fato. E não é exclusividade do Brasil e Rio Grande do Sul, isso é o mundo. O mundo inteiro, assim. O mundo. Quero que me apresente um país do mundo que retomou as aulas de forma plena, acabou. Não tem isso, não tem. Então nós não vamos querer nós e achar que vai começar... Né? Poderia começar por nós. Roda, né? Poderia começar por nós, mas no ritmo de vacinação que a gente está, eu tenho certeza que outros países do mundo vão conseguir fazer isso antes. Com certeza. De fato... com essa incerteza de saber o que ser feito, na verdade, se eu disser hoje o que é certo, pode não ser certo também. Não, e daí quando a gente acha que descobriu tudo, vem a variante. É isso. E querendo ou não... Bota em xeque tudo aquilo que tu, entre aspas, aprendeu naquele... E querendo ou não, um ano é muito tempo, mas para uma doença, historicamente, não é muito tempo. Né? A gente tem outras várias doenças que perduraram, mataram, levaram parcelas da população, né? Tanto pandemia, gripes e tudo mais, né? Enfim, vírus... mas que levaram mais tempo para ser maturados, né, se chegar a uma conclusão e de fato achar uma solução para isso. Então hoje, ainda que um ano é bastante tempo, pode até ser, mas não para uma epidemia, não para uma doença e tudo mais. Maior do que a perda de conteúdo, a nossa grande preocupação não é a perda de conteúdo, ela é muito significativa também, que é o aluno... Isso de alguma forma se transmite pela internet. Sim. E também a conteúdo vai ser de acordo com a exigência que o poder público vai ter no Enem, entendendo esse momento de pandemia. Então, vai ser um equilíbrio de tudo isso. Sim. Mas o que nós temos que conseguir recuperar, e veja bem, né, no ano passado, em dezembro, nós falamos, 2021 nós vamos recuperar isso. Sim. Nós já estamos no segundo mês, digamos, de aula, terceiro mês de aula, que teria começado em fevereiro, e nós estamos falando, já tem gente falando 2022, já tem gente falando em 22, porque entende que esse 21 vai ser para recuperar 20, mas o que nós mais temos sentindo falta é a questão da relação, da construção social e psicológica da criança no ambiente escolar. Isso, eu tive um caso que a coordenadora pedagógica da escola Santo Afonso, amiga minha, falou, conversando e tal, sobre a pandemia e tudo mais, as realidades lá, que é uma escola de alta vulnerabilidade lá, e ela comentando sobre as meninas, que ela tinha, um curto período de 6 meses, lá de março do ano passado, até a pandemia se agravar mesmo, as escolas fecharem de fato, tinha 6 alunas, aliás, 3 alunas, né, 6 meses, 3 alunas grávidas. Porque deixaram de ter a convivência com as professoras, aquela parcela do dia na escola, que se criava uma rotina, querendo ou não, tinha ali uma convivência, a professora era aquela confidente, aquela que ajudava, porque não tinha esse amparo familiar. E a gente vive, querendo ou não, a gente vive várias realidades dentro de um lugar só, dentro de um país, dentro de um estado, de uma cidade, várias realidades diferentes que a gente muitas pessoas às vezes como não estão a ela colocadas, impostas essa realidade. A bolha que tu falaste. Exato. Né? Então, quer dizer, não é só a questão da educação, da sala de aula, da aprendizagem, né? Não é? Educação é uma coisa e escolarização é outra, né? Que nem diz o Cortella, né? Que é a questão da educação, é toda uma questão familiar, um contexto todo, né? Social, e a aprendizagem é na escola mesmo, ali a escolarização. Mas pega, e aí a questão que a escola dá um amparo
tanto, querendo ou não, a gente falava antes, né? A única alimentação da criança era na escola. É uma realidade, né? Pode ser não Pra minha, muitos, não teus filhos, mas é uma realidade para muitos. Né? É uma realidade também essa questão da criança, da menina, do menino ali, adolescente, que pode se espelhar no pai, na mãe, mas outros vão chegar em casa e não vão ter a quem se espelhar. Muitas vezes tem um irmão que é e às vezes a referência usuário, dele é na escola, é o professor de educação exatamente. física. Eu tive muitas situações, eu trabalhei em bastante escola. Em Novo Hamburgo eu trabalhei, para teres uma ideia, na Tancredo Neves, na Francisco Xavier Cundes, na Monteiro Lobato, na Boa Saúde, na Arnaldo Green, na Eugênio Nelson Hitson, no Kefas. Então, escolas de comunidades extremamente carentes. Trabalhei também no Nilo Peçanha, que não é uma situação tão crítica, tanto quanto escolas que têm uma comunidade no entorno com um pouco mais de condições. E para muitas dessas crianças, principalmente nas comunidades mais carentes, a referência de qualidade está dentro da escola. Sim. Eu vi muitos casos, ninguém me contou, dentro de uma escola em Dois Irmãos, onde eu trabalhei, na escola 29 de setembro. Ela fica bem próxima ao bairro Moinho Velho, que é o bairro da esquerda ali, que tem a cascata ali. Então é uma comunidade bastante carente. Eu atendi esses estudantes e vejam bem, eu vi muitos casos, ninguém me contou, eu vi muitos casos onde a menina, na faixa etária de 10, 9 anos, 9, 10 anos, a primeira pessoa que penteava o cabelo dela, lavava o rosto e dava um café da manhã era a merendeira da escola quando ela chegava. Que eram as tias, que elas dizem, né? A tia da merenda, a tia da limpeza, que chega um pouco mais cedo, abre a escola, fazem a merenda para receber as crianças com o café da manhã, e elas sabem identificar quem é as que não tem o tratamento adequado em casa, que a família abandona. Então, tinha muitos casos de estudantes, como eu disse, e até um relato, uma coisa que aconteceu de fato, foi notícia, inclusive em Dois Irmãos, lá no ano de 2010, 2012. É uma dessas meninas que chegava na escola, tadinha, toda escabelada, com a cara amassada, porque não tinha ninguém nem para acordar ela muitas vezes. Alguém dava um sacudidão e dizia, vai. Ela ia para a escola sem comer nada, então chegava lá, as tia lavava o cabelo, lavava o rosto dela, dava um café da manhã. E tanto é que depois que eu saí da escola, um ano depois, uma dessas meninas, inclusive, ela teve um problema seríssimo. Hoje ela mora no interior do estado, porque ela morava com uma avó, e a avó vendeu ela como 11 anos de idade. A avó dela vendeu ela, teoricamente, para uns senhores ali. Então isso foi notícia de jornal, inclusive essa aluna era da escola que eu trabalhava. Então para vocês verem que nesse período essa criança perdeu essa referência. Sim. Que para ela, de repente, era muito mais importante que aprender a escrever uma palavra ou a somar 2 mais 2. Sim. Era o carinho, o convívio, o afeto. Eu costumo dizer que o professor, quanto mais carente a comunidade que tu trabalha, e não que isso não aconteça nas comunidades também, porque a gente tem muitos jovens hoje com extremamente uma tarefa diária muito sobrecarregada. Sim. Eles têm rotina de adultos, sim, então também enfrentam problemas psicológicos, né? Sim. Crianças que têm uma família com tanta condição que o guri faz inglês, judô, terapia, dança, e não tem tempo de brincar. Exatamente. Tem isso também. Sim. Mas enfim, nessas comunidades mais carentes, a gente diz que quanto mais carente, mais funções o professor tem. Tu é professor, tu é irmão, tu é enfermeiro, tu é psicólogo, sim, tu é a tia, tu é a prima, tu é tudo para eles, né? Então foi isso que tu falou que aconteceu com essas meninas, perderam uma referência, aquela relação com a professora que dizia, se orientava mais para ela, com mais experiência de vida, chamava atenção, te cuida, não faz assim, sim, não vai nessa turminha aí. Sim. E aí faltou e deu nesse resultado que tu citou, né? Então é uma série de contextos que esse a gente não recupera. Vai ser muito difícil recuperar eles a pleno. O que a gente vem vendo também nas notícias aí, um problema também é a evasão, né? Isso. A evasão escolar que vem... era um problema. Já era um problema antes já, optar por não ir mais na escola. Muitos acabam indo trabalhar. Essa também foi uma bolha que se criou também, né? Tipo, do pessoal que não... Às vezes já não tinha tanto interesse no estudar, ou o pai também não cobra muito. Né? O meu pai também nunca teve uma educação, umas condições... melhores, assim, as melhores condições, mas nunca faltou nada para nós, para meu irmão, né? Mas uma coisa que ele sempre fez foi dizer para nós, não, primeiro estuda, né? Estudo é primeiro. E às vezes um pai ou mãe não fala, não, vai trabalhar. Ou tem um restaurante, tem uma mecânica, tem uma necessidade da família também. E como essas aulas à distância e virtual, como afastou do professor também, às vezes o aluno já pensa a mesma coisa. Não, então eu não vou mais estudar, eu vou trabalhar, né? Isso também é um problema que... E na pandemia também aconteceu isso. Porque veja bem, né? As duas coisas se potencializam, né? A ausência da presença física na escola, ela tira muito dessa configuração de abandonar ou não abandonar a escola. Às vezes é o querer ir para a escola. Na verdade, ele nem está indo para a escola, está na pandemia, então ele está abandonando a aula virtual, que já não é a mesma coisa para ele que a aula presencial, e pensa assim, ó,
esse ano aí eu vou trabalhar e ano que vem eu vejo. Sim. Tem o EJA. Tem o EJA né? depois. Então o que acontece? Aí a família ainda tu tem essa questão da ausência da escola física, que facilita muito o processo de evasão, e tu soma isso à família que de repente o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, ou que vivem de bico, ou de alguma economia, digamos assim, informal. Vou dar um exemplo, tá? Famílias que tiveram visitando nós na Assembleia em Porto Alegre, pedindo desesperada, que são mais de 200 famílias que vivem de venda de bebida em jogo de futebol. Sim. Imagina. Em frente do estádio. Que para nós é uma... Era nós o que quente, era que o para nós que churrasquinho. temos uma ideia de configuração de emprego, de profissão, é atendente, é vendedor, é advogado, é médico, muitas vezes nem imagina que existe a pessoa que a profissão dele é vendedor de bebida em porta de estádio. Sim. Pessoas que têm aqueles... Ali tu vai no entorno da arena, tanto no entorno do Beira-Rio, ou aqui mesmo do estádio do Noia, tu tem aquela pessoa que tem o barzinho ali que vive daquele movimento. Outro exemplo, econômicos de ginásios. Sim. Muitas vezes a gente tem dificuldade da sociedade de entender que existe lá naquele ginásio um econômico que vive de vender aquele pastel, aquele refrigerante, aquilo ali é o sustento da família. Às vezes ele mora ali com a família. Na impossibilidade, como é que estão essas pessoas? Mas entrando nessa questão da informalidade, de trabalhos diferentes que sustentam famílias, a gente pode falar também um pouquinho sobre o pessoal da cultura, sobre o pessoal que vive... Eu ia fazer esse gancho né? aí. Mas porque esse final de semana a gente estava conversando com amigos, eu tenho muito amigo que é cantor, toca violão, gaiteiro e tal, e a gente estava falando de um amigo nosso que é gaiteiro. Ele sustentava a família tocava na sexta, no sábado, no domingo, tirava o dinheiro da semana e ele sustentava. Vamos dizer assim, a sociedade não percebe que aquilo ali é um emprego para ele, mas é a forma de sustentar a família dele. Era a forma dele. E sabe que um dos jeitos que a gente encontrou da sociedade começar a entender, e eu tive muita dificuldade disso, a gente pode dizer que a gente está quase na terceira fase da pandemia já. Sim. A gente teve a primeira fase, será que é tudo isso? Vamos vendo, né? Quando fechou lá em 16 de... O primeiro documento assinado pelo governador é 16 de março de 2020, que é uma segunda-feira, onde se dão aquelas primeiras medidas restritivas, fecha, não fecha, né? Era uma semana, lembro? Não, 15 dias, 30 dias. Depois volta de novo. Passou 15 dias para segurar a curva, como é que era? Isso, para achatar a curva. E preparar o SUS. Já se passou um ano nessa aí, né? E voando assim passou um ano. E daí o que deflagra dessa questão da informalidade, né? da formalidade? A gente percebe cada vez mais, se vocês andarem na rua, cada vez mais pessoas em sinaleira pedindo, pessoas numa condição assim. Então eu também me preocupo de como a gente vai retomar isso. Porque muitas empresas, vejam bem, muitas empresas demitiram as pessoas e não estão esperando a possibilidade de retomar para reabrir os postos de trabalho. Não, essas empresas se adequaram com essa redução de equipe. Fazer mais com menos, né? E dificilmente eles vão retomar esses postos de trabalho. Vai passar a pandemia e o cara vai dizer, não, eu vou seguir com isso aí mesmo. Fora locais que precisam de mesmo atendimento, garçom e outras coisas, há muitos estabelecimentos que se adequaram. Então nós vamos ter uma onda de informalidade muito grande. E estava dizendo para vocês, a dificuldade das pessoas entenderem a cadeia. Lá no início da pandemia nós defendíamos, olha, tem que abrir o comércio, tem que permitir abrir o comércio. E as pessoas diziam, mas tem gente morrendo. Ou melhor, vamos pensar melhor. Qualquer profissão que tu vai defender que tem que dar permissão, as pessoas têm dificuldade de entender a cadeia do dinheiro. Sim. A cadeia da economia, o giro. Então quando dizia assim, por exemplo, tem que fechar os pubs, eu defendia, não, tem que permitir os pubs atender até um certo horário. Porque as pessoas quando falam em pub, barzinho, eles imaginam o proprietário do barzinho. Ou o lazer, né? Acho que ou o lazer. O curtir o negócio. Não pensa no porteiro, a pessoa que trabalha no caixa, 3, 4 garçons que ganham naquela noite, segurança, a pessoa da cozinha que fica lá fritando batatinha frita, limpeza no dia seguinte, fornecedor de bebida, de alimento, o cara do Uber ou o táxi que vai levar essas pessoas lá e voltar. Esse cara do Uber, o segurança, a cozinheira, tudo, são pessoas que no dia seguinte vão deixar de ir no mercado, vão deixar de cortar o cabelo, vão deixar de trocar o pneu do carro, vão deixar de assinar o canal da NET, vão deixar e vão quebrar toda a cadeia, porque dinheiro que não chegou no bolso de alguém é dinheiro que não gira. Exatamente. Sim. E dinheiro que não gira, a economia freia. Então, era muito difícil as pessoas entenderem quando diziam assim, estamos defendendo ali que o pessoal do setor tal possa trabalhar. Mas tem que ajudar os cabeleireiros também. Tem que. Se eu permitir que o setor tal possa trabalhar, o setor de eventos, por exemplo, todo mundo vai correr para fazer o cabelo na sexta-feira porque tem evento para ir. E a cabeleireira vai poder no dia seguinte quitar a conta dela do mercado.
que vai pagar o caixa dele, que vai lá cortar o cabelo e que vai pagar a conta dele na Vai lá borracharia. cortar cabelo para atender bem lá o Tanto que cliente. dizem que o dinheiro não é nosso, né? Só é a nossa vez de gastar ele. É verdade. É mais Então ou menos assim. o dinheiro fica girando. Então as pessoas têm que entender que toda e qualquer profissão que for impedida de trabalhar vai quebrar um elo dessa corrente. É verdade. Sim. Em algum ponto. Os músicos, né? Dificuldade imensa. Eu sou músico também. Eu brinco que eu estou deputado, mas eu me orgulho de ser professor e ser músico. Os músicos que não deixaram de tocar, deixaram de trocar corda de violão. Exatamente. Deixaram de comprar violão. O equipamento dele não deu problema, ele não mandou consertar no cara que tem a elétrica de consertar equipamento. Então quebrou toda uma cadeia, deu o cara da elétrica não comprou mais peça do fornecedor. O fornecedor teve que entregar o aluguel do prédio dele, porque ele não tem mais saída. E teve que demitir o funcionário dele. Então é toda uma cadeia que se quebra. Daí e outra, né? Levando agora para a questão público-privada. Aí o cara deixa de ter emprego, deixa de ter assistência à saúde, e vai usar o SUS. Vai usar o sistema único. Deixa de pagar a escola do filho, vai ir para essa mesma escola por si. Então é vários fatores, né? São O negócio vários não é tão sim. simples assim. Cada pessoa que perde um emprego, né, é uma família que desestrutura a sua renda e que vai ter que se reinventar. Há quem cresceu na pandemia, há quem fabricou isso aqui, ó, Sim. e está ganhando dinheiro que nem água. Sim. Há quem criou o sistema, quem foi, por exemplo, fornecedor de álcool gel. Sim. Imagina, Vendendo né? bastante. Lembra no começo, naquela falta que imagina. tinha, o preço Sim, estava se sim. vendendo? É, Tava se contrabandeando álcool gel, né? É. Aí Isso, tava, no esse começo aí era- não tem selo de não sei o que lá. Isso não Há pode. setores que cresceram, setor de vendas online, por exemplo. As pessoas, na ânsia de não ter um lugar para ir, o que elas vão? Vão para a internet. Sim. A internet virou o convívio social, né? Outra coisa, o supermercado virou ponto de encontro. É verdade. Então a venda dos mercados aumentou demais. Então nós tivemos uma série de fatores. O próprio governo do estado, falando um pouco mais de política, o primeiro semestre do ano de 2020, primeiro trimestre, perdão, nós tivemos um superávit de 740 milhões em relação ao ano passado. Sim. Veja bem, o primeiro trimestre de 2020 não teve pandemia. Janeiro, fevereiro e março. Nós estamos falando aqui que o primeiro fechamento foi na segunda quinzena de março. Então os primeiros 75 dias foram a pleno do ano de 2020. Pois bem, a arrecadação do ano passado sem pandemia foi menor do que a desse ano com pandemia. E veja bem, 740 milhões a mais o Estado arrecadou. Sim. Sim. Não Quer teve dizer, perda de arrecadação. em algum ponto a economia girou. Onde é que isso girou? Sim. Supermercado, farmácia. Até a gente tem um amigo que ele trabalha em empresas de EPI Sim, e sim. ele disse que foi muito bom assim a ver. Claro, ele trabalhou EPI. com vendas de EPI, luvas, mas é que máscara. querendo- Automação. É que querendo ou não, o dinheiro foi distribuído. A cadeia antes era sempre chegava nos salários e distribuía meio que se pulou etapas e o governo distribuiu renda, distribuiu dinheiro. O auxílio emergencial é dinheiro que vai para o mercadinho. Então injeta de certa E forma. que 30% dele volta para o governo. Ajudou, né? Com certeza. Cada 100 que o governo dá, ele podia entregar 70, porque Só- 30 já é dele de volta. Isso. Sim. Só que o grande problema disso tudo é que daí o cara recebe R$600, ele acha, opa, extra, ganhei 600 pila do governo aqui. O cara vai lá e chega numa loja, amigos nossos que Amigo são nosso que vendedores. trabalha em loja. O cara chegava lá, me vê um celular de 600 pila. Tipo assim, o cara, ele pegava o auxílio e comprava um celular. Na hora. Pergunta pra quem tem revenda de carro aí. Nunca se vendeu tanto carro. Os carros Pesado, tudo né? inflacionados, velho. Exato. O preço caro pra caramba. Estão vendendo os carros porque tu vai nas concessionárias, aqui eu trabalhava na Citroën, os caras não tem mais carro pra vender carro usado, seminovo. Então quer dizer, as pessoas estavam com dinheiro, estão com dinheiro, o Estado está com dinheiro. O problema é que vivemos uma pandemia e aí se acredita, né, porque não tem certeza, se acredita que determinadas atitudes eram as corretas para se segurar essa pandemia. Perfeito. Né? Eu acredito que o cenário todo posto é esse, né? E aí, claro, né, pandemia, é a vida ali, né? Que eu acho que é o bem Perfeito. maior, né? E aí acaba que entra a questão de escola. tudo Essa é mais. uma questão que nós não abordamos, né? Mas a gente tem se debruçado muito. Tanto que recursos, muitos recursos foram encaminhados. Só dos mandatos dos deputados foram no meu caso, foi mais de 2 milhões de reais aqui para a região, nos hospitais, especialmente ao Covid. Agora veio mais 107 milhões da Assembleia Legislativa, fora os recursos do governo do estado, que foram assinados hoje, inclusive, nesse momento, agora às 15 horas, de acordo com a demanda de cada região. Né? Novo Hamburgo foi mais de 1,5 milhão para o hospital. Sim. E querendo ou não, falando de hospital, né? Eu, desde que eu me lembro por gente, assim,
sempre houve filas gigantescas de anos para exames, né? E tu, como vereador, provavelmente enfrentava muito isso de frente, né? Um exame que levava 2 anos para ser feito, o meu familiar, o familiar do outro que também não tinha leito, não tinha... Isso tudo já acontecia antes da pandemia. Não é vamos dizer, um demérito da pandemia isso. É uma questão de anos vamos dizer assim, de organização da coisa pública que já não funcionava. A pandemia veio e eu acho que ligou, assim como na educação, ligou uma chave. Opa, peraí, né? Vamos investir, porque aqui de fato você está vivendo uma realidade diferente, mas o problema em si já existia, né? Que pena que lá atrás, quando já existia, não se pensava assim, não, vamos acabar com esse problema, vamos... Mas a gente teve essa discussão na Copa, vocês lembram disso? Claro. Sim. A Copa de 2014 foi a discussão eterna sobre constrói estádio e constrói hospital. Porque se tinha jornais com fotos, e isso está na internet, procura aí, hospitais 2013, 2012, 2013, para ver pessoas morrendo, fotos horríveis. Tá aí mais um legado que a gente vai deixar. A gente pode deixar um legado, né? Por exemplo, a gente tem um caso, eu estive lá visitando o prefeito de Sapucaí esses dias, o gordo, né? O Vomir. Ele disse assim, deputado, antes da pandemia eu tinha 9 leitos de UTI. Eu vou terminar a pandemia com 25 leitos de UTI. Imagina, mais que dobrou, né? Sim. Mais que dobrou o número de leitos de UTI e isso vai ficar um legado. Então, uma pena que esse legado tenha que ter surgido numa dificuldade tão ruim, tão séria, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai colher isso ali na frente. Porque os problemas da pandemia, eles não se encerram... Como é que eu posso explicar? Eles não encerraram as outras patologias, as outras causas. Sim. A gente tem um represamento imenso de casos de oncologia. Sim. De câncer. Outro, exames eletivos que não foram realizados, pessoas que tinham que fazer biópsias, pessoas que tinham que fazer exames um pouco mais profundos, que tudo isso parou. Então, aquilo que de repente era um risco, que através de uma biópsia ia poder analisar que tipo de tumor era, não se fez a biópsia. E convenhamos. E pode ter desencadeado já. E algumas regiões, não vou citar o nome do município, mas algumas regiões vivia decretos que estavam inibindo as pessoas de ter acesso a determinados exames, sobretudo os eletivos, antes da pandemia, um ano antes, um pouco mais antes. Então, quer dizer, a saúde vivia um problema. Já era um problema crônico, né? Já era. A gente lembra, teve a pérola do Ronaldo, o fenômeno, quando disse não se faz Copa do Mundo sem hospitais. Não se faz Copa do Mundo. Hoje a gente está colhendo resultados. Como a gente ia saber isso naquele momento, mas já havia uma indignação, né? Nós nem imaginávamos que viria uma pandemia pela frente que ia deixar ainda mais claro essa ausência, né? E escancarar esse abismo que a gente falou. Porque vinha se empurrando com a barriga, vinha se levando. Mas a situação, como tu bem destacou, a situação da falta de leito de UTI sempre foi crônica. A central de leito sempre foi uma situação crônica. Então, enfim, nada que a gente já não soubesse. Sim. Que bom que a gente consiga tirar daqui para frente algum resultado positivo. Eu acho que o que vem também agora evidenciando bastante também é aquela participação do Estado, né, senhor? Em focar realmente no que vai trazer, vai aliviar as mazelas da população, né? Que é a saúde, a educação e a segurança. Acho que são 3 pilares. Que são, na verdade, os pilares que o governo tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar. Não é papel do governo oferecer, quer dizer, não é que não é papel, mas a gente tem uma grande discussão sobre o governo oferecer energia elétrica ou não, do governo ofertar, eu digo o poder público, ofertar água ou não, oferecer isso. Recentemente a Assembleia discutiu lá a necessidade de se ter uma companhia de mineração, uma companhia de gás e uma companhia de energia elétrica. Quando o papel do Estado é entregar educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade, porque isso não há iniciativa privada que consiga oferecer. Isso são constitucionais, né? São Exatamente, 3 pontos que a nossa Constituição diz lá que isso. Então, claro que existe a escola privada, mas o governo tem que conseguir chegar o mais perto disso possível. O ideal seria que o governo, quer dizer, o ideal não, seria muito bom que o governo pudesse ter com as suas estatais, talvez, condições de oferecer um serviço de qualidade. Mas enquanto a gente não consegue fazer o arroz e feijão, não vamos tentar inventar um churrasco, né? O que é o arroz e feijão? Educação, saúde e segurança. É que nem aquele jogador ruim, né? O jogador ruim não vai fazer driblezinho, né? Faz o básico, tu vai fazer bem. Isso aí. Depois, se estiver fazendo o beabá, tu pensa em alguma outra coisa. Então, essa é uma discussão que a gente está tendo na Assembleia, inclusive. Agora vem discussão de Corsã, discussão de Banrisul. Sim. Mas o grande mote é isso. É papel do Estado oferecer outros serviços, entregar outros serviços à população. Quando não dá conta do serviço básico, que não há quem entregue... Sim. É complicado. Exatamente, porque vou dar um exemplo, então, nós estamos gravando em Novo Hamburgo, certo? Novo Hamburgo tem água municipalizada desde 1992
e Novo Hamburgo é atendida pela RGE, a ANEEL, desde 97, que foi aquele processo da primeira parte onde a CE foi aberta a iniciativa concessão, privada, né? A concessão, exatamente. Então, na época se discutiu o plebiscito, né? Tem que ter CE ou não tem que ter? Eu, na época, quando eu embasei meu voto para retirada do plebiscito, foi justamente dizer o seguinte: como é que uma cidade como Novo Hamburgo, que não tem o serviço da Corsã, ou que não tem o serviço de água e esgoto do Estado, ou de energia elétrica, há mais de 20 anos, de 25, 30 anos, como é que a população de Novo Hamburgo vai opinar sobre a qualidade do serviço da CE? Sim. A gente pode opinar sobre a ES Sul, que veio até 3, 4 anos atrás, e depois a RGE. É isso que a gente tem condições de opinar. Como é que um hamburguense vai opinar sobre o serviço da Corsã? Sim. Se a gente tem Comusa desde 92. Comusa, sim. Então é uma discussão muito profunda sobre o Estado. É papel do Estado ter banco ou não? Tem que discutir. O que é melhor? O Estado ter uma CE deficitária ou abrir mão do déficit da CE para poder investir isso em educação? Exatamente. A CE tinha quase 3 bilhões de reais represados de ICMS. Sim. Que se fosse uma empresa privada... Não, e o mais injusto, né? Cobrava do cidadão e não entregava para o governo. Sim. Porque o ICMS ali nada mais é para o cidadão dizer o seguinte: ok, eu estou pagando imposto sobre tudo isso, inclusive para energia elétrica, mas o meu filho vai ter uma escola adequada, eu vou ter uma viatura da brigada quando eu precisar. Eu tenho certeza que se tivesse, não reclamava em pagar. As pessoas não reclamariam de pagar o imposto se sentisse a presença do Estado. O problema do Brasil não é o tamanho da nossa carga tributária, é o pouco que a gente oferece em troca disso. Sim. Então as pessoas dizem: tem país de primeiro mundo onde a carga tributária é maior que essa. Bom, mas eu tenho certeza que o brasileiro não se importaria de pagar o dobro de carga tributária se ele não tivesse que se preocupar com o que o governo não atende. Sim. Porque eu tenho que pagar tributo para ter imposto, mas eu preciso contratar uma empresa de segurança para entrar e sair da minha casa. Não estou falando de mim, estou falando das pessoas. Sim. Eu tenho que pagar tributo para ter educação, mas as pessoas optam por botar o filho na escola privada para ter uma qualidade melhor. Sim. Eu tenho que pagar tributo, eu pago todo dia na água, na luz, no arroz, no feijão, eu pago para ter saúde de qualidade e tenho que pagar um plano de um plano de saúde. Por quê? Porque o serviço não é entregue. Então, há uma discussão. Esse é o grande mote, não é o que custa. Já é altíssimo o preço da máquina pública. O problema é ela custar tão alto e entregar tão pouco. E aí o abismo que a gente iniciou lá nisso aumenta, né? Sim. Serviço, custo muito alto, serviço muito ruim. Se o custo fosse um pouco mais baixo, o serviço fosse melhor, ok, é justo. E Sur, quero te agradecer por ter participado conosco. Mas agora que estava embalando. Estava embalando o assunto, né? Já falamos quase uma hora. Cara. Agora que eu ia começar a trazer umas coisas mais quentes. Aí. Olha aí. Quero também pedir para quem está nos assistindo aqui para curtir esse material, compartilhar o vídeo para que ele chegue a maior número de pessoas. A gente grava aqui, faz tudo, esse 30 mil aqui que não chega nem perto disso de equipamento, é tudo financiado com dinheiro privado, não tem nada de dinheiro público. Não, claro, desculpa, não é a intenção, né? Mas eu quis fazer uma comparação do que custa botar um material no ar, com certeza. Comentem, curta aí o material, se inscreva no canal aqui do YouTube, a gente está tentando atingir a meta de 100 inscritos, ainda não conseguimos atingir, mas é pouquinho, mas... O Isur agora vamos conseguir essa meta aí. Deputado. Mas para finalizar, Isur, eu quero que tu deixe uma mensagem, tanto para aqueles que são educados, quanto aqueles que educam, né, pela educação, pelo ensino, pela educação pública, para aquelas pessoas que vivem, talvez, da informalidade, da música, enfim, que é da tua área, cultura. Deixa uma mensagem para eles do que a gente pode esperar, pelo menos não do Estado, mas do deputado Isur, lá na Assembleia, né, que eu acho que já vem demonstrando nos seus votos e tudo mais, mas deixar uma mensagem talvez de esperança e de motivação para esse pessoal. Obrigado. Eu não tenho uma mensagem muito específica para deixar, nem preparei isso, né? Mas o que eu posso fazer, o pedido, é que as pessoas estejam cada vez mais próximo dos seus representantes, dos seus políticos. Não se afastem. Quanto mais as pessoas se afastarem do político, maior é o risco que os políticos tomem decisões contrárias daquilo que eles querem. Quando a gente tem um atrito na nossa família, na nossa casa, a gente não fica... A gente pode ficar beiçudo primeiro dia, primeiro momento, mas depois a gente tenta entrar numa convergência, numa situação, principalmente numa relação de pai e filho, numa relação de marido e mulher, onde a gente tem que encontrar um consenso. E os políticos que estão aí, né, digamos assim, apresentados, pelo menos na Assembleia Legislativa, em Brasília, e no governo federal e no governo do Estado, pelos próximos 1 ano e meio, 2 anos, ainda estarão à frente dos seus mandatos. Então, pedir que as pessoas entrem em contato, façam contato com seus deputados, sugiram, perguntem, façam contato com a Casa Civil, usem os meios de comunicação para ter esse acesso. Porque, afinal de contas, Edson, não existe como 55 cabeças da Assembleia Legislativa. Tem um ditado que diz que 2 cabeças pensam melhor que uma, né? Eu tenho certeza que 11 milhões e meio de cabeças de gaúchos e gaúchas pensam melhor que 55 deputados.
que um governador e que 503 deputados federais, né? Então as pessoas têm que trazer sua sugestão, trazer sua opinião, e o pedido que eu faço é que se cada um de nós tivermos o nosso cuidado com os nossos próximos e consigo mesmo, e cada um fizer isso a sua parte, logo a gente vai sair dessa situação. Quanto a poder público, me comprometo a fazer sempre o melhor, estar sempre próximo das decisões que são interesse da população, mas como eu disse, para que eu possa ter acesso a isso, para saber o que é melhor para as pessoas, tem que entrar em contato com os políticos, com os deputados. Perfeito. Então utilize os mecanismos, encaminhe e-mail para os deputados, pode ter certeza que eles leem, chega até nós a opinião de vocês, e é através da opinião das pessoas que a gente pode tomar as nossas decisões. Muito obrigado, Sor. Obrigado, Juliana. Obrigado ao Pablo aí, que estava nos acompanhando na técnica aí. Obrigado, até mais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Um forte abraço, até a próxima. O Rio Grande Até que mais. queremos começa na sala de aula. Isso é uma Olha, frase que eu é gosto isso de aí. utilizar. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.